Olá, meu amado e minha amada, meu abraço a você. Hoje, 6 de maio de 2026, quarta-feira, tenho aqui uma palavra para você, especificamente para as mamães, nessa semana que antecede aí o Dia das Mães. Quero aqui trazer uma palavra de Deus para te abençoar, a você mamãe, a você papai, a você filho. Olha, queira aprender. Se você é muito sábio, há alguma coisa que você pode aprender ainda. E se você não é tão sábio, você também pode ensinar. Amém? Eu quero aqui trazer essa palavra para te abençoar. Gênesis capítulo 4, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Já disse a você, esses dias vou estar trabalhando essa questão das mães. E aqui está tratando de Adão e Eva. Eva tem o seu primeiro filho, chamado Caim, está no versículo 4 do capítulo 1, do capítulo 4, versículo 1 do capítulo 4 que eu falei ontem. Hoje é o versículo 2 do capítulo 4 de Gênesis, diz que ela deu à luz a outro filho. Tem toda a história de Caim e Abel. Caim matou Abel, tem toda uma história, o primeiro homicídio, a razão da oferta, o coração do Caim estava obstinado para o mal, deixou o demônio dominar ele e tal. Tem toda essa história de Caim e Abel, que é um problema, é o primeiro homicídio registrado na Bíblia, tá certo? Mas qual é o meu enfoque aqui? O meu enfoque é esse poder de gestar, de poder ser mãe, de poder gerar filhos. Amém? Numa época da pós-modernidade, onde as pessoas aí estão fazendo mudança de sexo, olha, isso é uma aberração, me perdoe, Deus te abençoe, Deus tenha misericórdia de você, lhe ajude, lhe dê entendimento, mas assim, a maternidade é coisa extraordinária. Aliás, olha, sem nenhuma ofensa, se você ouvir isso, procure entender, procure pensar. Você tem cérebro, pense um pouco, Deus lhe criou. Assim, olha, Deus não criou um terceiro, quarto, quinto, sexto sexo. Ele criou macho e fêmea, ele criou homem e mulher. Eu falei sobre isso ontem, Gênesis capítulo 1, versículo 27, tá certo? Mas aqui a questão, depois deu à luz a Abel, seu irmão, ou seja, irmão de Caim, que tinha nascido. Caim é o primogênito de Adão e Eva, é, portanto, o primeiro ser humano nascido, registrado na história da humanidade, é o primeiro ser humano nascido, gerado por uma relação sexual de um homem e de uma mulher, porque foi por isso também que Deus criou o ser humano, homem e mulher, à sua imagem e semelhança, para procriar também, além de todas as coisas que temos a capacidade de fazer, tanto homens como mulher. Amém? Então, diz aqui que ela deu à luz a Abel, seu segundo filho, tá certo? Olha, Caim, assim, Caim tem um sentido bem simples de Caim aqui. Eu adquiri, né? Aquele que é adquirido, né? Que Deus deu e tal. O próprio versículo primeiro vai dizer isso, ele vai dizer, né, adquirir um varão com o auxílio de Deus, ou seja, tem essa ideia de que Caim tem esse sentido de adquirir, só para a gente ter essa compreensão. Enquanto que Abel vai ter um sentido assim, daquele que é protegido por Deus, diante da sua sinceridade, por toda a eternidade, né? Por causa da simplicidade de Abel, da sua singeleza que Abel representa, né? E tal, esse coração mais puro. Pode significar ainda uma respiração, um fôlego, isso é uma interpretação no sentido análogo, tá certo? Olhando para essa pureza de Abel, que ele transmite assim no sentido de que ele trouxe uma oferta e agradou a Deus, enquanto a outra oferta de Caim não agradou. Então, o sentido de pureza, está certo? Então, demonstração disso. Amém? Mas o que está em foco aqui, amado, é exatamente a maternidade. Diz que Abel foi pastor de ovelha e Caim foi lavrador. Se a gente for pensar assim, aí nasce duas profissões no início da criação da humanidade. Um foi pastor, né, de ovelhas, cuidar das ovelhas, dos animais, que é alimento, né? E o outro foi lavrador, cuidar também de alimento. A questão que Caim se perdeu no processo, não é porque ele foi lavrador, não. É porque o seu coração estava obstinado ao mal. Ele matou seu irmão. Mas eu quero lhe lembrar, o que está em foco é a maternidade. É ser mãe. Olhe, mamãe, se valorize.
Se valorize. Se alguém aí está desvalorizando você, menosprezando você, tem cara que casa com uma mulher e pensa que, com todo respeito, eu não estou aqui, mas que pensa que botou uma escrava dentro de casa. Aliás, os escravos deveriam ter sido muito respeitados porque construíram esse país, tá certo? E construíram muita coisa por aí afora. Mas é apenas para que a gente possa pensar sobre isso, tá? Então, a mulher, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, do mesmo jeito que foi o homem. É Gênesis capítulo 1, versículo 27, está lá. Ela tem a capacidade de trabalhar, de decidir, de fazer, de realizar. Olha, tem mulheres aí com profissões extraordinárias, sobe em foguete, vai ao, fora da esfera terrestre aí. Tem mulheres extraordinárias, com prêmios aí de ciência e tal e tudo. Olha, tem coisas extraordinárias. Essa semana tivemos aí uma mulher, coronel, assumindo o comando da Polícia Militar, acho que é de São Paulo. Olha, isso é coisa graciosa. Tudo isso, essa capacidade que a mulher tem, tanto quanto o homem tem. E assim, e que é mais maravilhoso. Às vezes, quando chega em casa, vai cuidar dos filhos, vai perguntar como o filho está, tal. E sobre tudo isso, olhe mamãe, olhe mulher, e sobre tudo isso, você ainda tem a capacidade de gerar filhos. Eu fui gerado por uma mulher, claro, uma relação de um homem com uma mulher, meu pai, minha mãe, isso é gracioso, mas assim, isso é maravilhoso, você precisa se valorizar. Estou aqui citando inicialmente Adão e Eva, que teve um filho chamado Caim, inicialmente, e depois teve o seu segundo filho chamado Abel. Eu estou destacando aqui a questão da maternidade, isso é coisa graciosa. Infelizmente, Caim matou Abel, e saiu outra história, não quero entrar nesse mérito aqui, porque eu estou destacando é, essa condição de ser mãe. Você que é filho, valorize sua mãe. Você que é marido, valorize sua mulher. Ela é a mãe dos seus filhos. Se não tiver os filhos por alguma razão, isso você mesmo assim deve valorizá-la, respeitá-la e tratá-la bem só pelo fato de ser mulher, criada à imagem e semelhança de Deus, tal qual como você, homem, também é criado à imagem e semelhança de Deus. Vou repetir aqui, e que maravilha, essa que é a fêmea, ainda tem a capacidade de gerar outra vida. Então valorize, mamãe. Olha, assim, a questão da maldade no ser humano é por causa da queda do homem. As pessoas desrespeitam as mulheres por causa da queda, a maldade no coração do ser humano. Você deveria lembrar disso e tratar bem. Olha, apesar da maldade, mas a coisa mais maravilhosa que me deixa assim muito feliz é que isso não tira a beleza da maternidade. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. E Deus fez esse ser com essa capacidade tão graciosa que precisa ser, eu vou dizer assim, é supervalorizada mesmo. Tratada bem, tratada com carinho, tratada com respeito, tratada com consideração, tratada como uma pessoa mais frágil no sentido de estrutura física, de capacidade de pensar, de raciocinar, não. Tem mulher aí que dá de 10 a 0 em matéria de inteligência em certos homens que pensam que são melhores. Amém, queridas? Portanto, aqui um abraço aí do pastor André. E saiba que a mulher, você mulher, mamãe, ou não, você que já teve filhos ou não, você foi criada à imagem e semelhança de Deus, com a capacidade de pensar, raciocinar, decidir, tomar decisões. E assim, a gente entende que quando Eva tem seus filhos, ela vai dizer que foi dado pelo Senhor. A mulher tem essa sensibilidade maior para Deus. Não se esqueça disso. Saiba que Deus cuida de você. Confie nele, acredite, confie no Senhor. Ainda que alguém lhe despreze aqui na terra,
mas Deus certamente não lhe desprezará. Sabe por quê? Amanhã eu vou falar um pouco mais na sequência de Eva, para que você possa entender, para ver como Deus não despreza, tá certo? Então, essa reflexão aqui breve para mim e para você, olhando para esse texto de Gênesis capítulo 4, versículo 2, onde diz que depois de ter dado luz a Caim, ela também deu luz a Abel, ou seja, essa capacidade de gerar filhos. Amém? Infelizmente, eu preciso dizer isso porque nós vivemos na atualidade uma questão aí da ideologia de gênero, não é só no Brasil não, está no mundo inteiro. No Brasil está aí tratado com maior desrespeito às mulheres, né? Mudança de sexo de criança a partir de 4 anos já está sendo feita. Isso é uma perversão, uma imoralidade do ser humano caído, assim como Caim foi um ser humano caído, e aí quem não se volta para Deus vai estar fazendo essas coisas estapafúrdias. Mas, mamãe, você mulher, é criada à imagem e semelhança de Deus. Parabéns a você, Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde e seja contigo e saiba disso. Deus te ama de uma forma extraordinária, ama de uma forma tão extraordinária que te deu a capacidade de gerar outras vidas, porque só Deus pode criar a vida e é através de você. O Senhor te abençoe, mamãe, o Senhor te abençoe, mulher, e abençoe os maridos, os filhos também, e nos abençoe, abençoe a nação brasileira. Não haverá filhos e filhas se não houver mulheres mães. Portanto, o pessoal aí da ideologia de gênero, vocês estão contrário à vontade de Deus, eu tenho que dizer isso. E você, mamãe, precisa se levantar contra isso. Não aceite isso não. Lute contra isso. Esse direito é seu. Deus lhe deu. E louvado seja o nome de Jesus por causa das mães. Um abraço a vocês e Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém.